Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu trago um vídeo um tanto diferente para o nosso canal, mas que de vez em quando aparece por aqui, que é aquele quadro em que eu apenas mostro as coisas que chegaram recentemente. Estamos no mês de setembro. Hoje é dia 28 de setembro de 2025. Mas eu não sei quando é que este vídeo será lançado, porque eu já tenho vários vídeos gravados e eu vou lançando cada um deles conforme a minha vontade. Então eu não sei qual que vai primeiro e tudo mais, né? Tem de crônica, tem de romance, tem de livro juvenil, tem de poesia, né? Então assim, eu já tenho muita coisa gravada, então esse aqui eu não sei quando é que está sendo lançado, tá? Pois bem, meus amigos, e no mês de setembro eu comprei 9 livros, né? Alguns pela internet, alguns na feira do livro de Ribeirão Pires, a cidade em que eu moro, né? E um livro eu ganhei. Tá? Então eu gostaria de mostrar eles para vocês, para fazer um vídeo um pouco mais leve, alimentar aqui o nosso canal, né, que vem recebendo poucas visualizações ultimamente, né? E também agradecer ao livro que eu ganhei de presente, que já faz um tempinho, tá? Já fui agradecido pessoalmente e agradeço aqui publicamente também. Esse é o vídeo de hoje, meus amigos, apenas mostrando as novas aquisições. Mês de setembro de 2025. Mas o vídeo certamente vai ser lançado lá para final de outubro, começo de novembro, por aí. Muito bem, meus amigos, e eu começo por um livro que certamente quase ninguém conhece, né? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar nesse escritor, mas que ele apareceu para mim, já fazia tempo, faz alguns anos já que ele apareceu para mim. Foi elogiado por um grande escritor, Nobel de Literatura, que eu gosto muito, já foi trazido aqui no canal, né, que é o Mário Vargas Llosa. Ele que fez o prefácio, se eu não me engano, do livro. E quando eu vi o elogio, eu falei, não, preciso pegar. Embora o sobrenome do escritor seja um tanto chamativo, meus amigos, né? Porque também tem Llosa no sobrenome. Mário Vargas Llosa, Nobel de Literatura. E eu estou falando de Pedro Llosa Vélez, né? Com o seu A Medida de Todas as Coisas, da editora Realizações. Eu adoro o nome dessa editora, Realizações, né? Que quem me mostrou essa editora foi o meu amigo inscrito aqui do canal, Almasta Dian, que eu chamo de Dian. Pois bem, né? Então, na verdade é o pós-fácil, que é do Mário Vargas Llosa. Tem um trecho aqui atrás que eu vou ler para vocês, tá? Sobre A Medida de Todas as Coisas. Ele diz o seguinte: são 6 contos longos, ou romances curtos, textos em que a linguagem, os episódios e os personagens, mas sobretudo a arquitetura e os pontos de vista com que as histórias são contadas, encaixam-se de tal maneira que parecem capítulos de um romance. Como sempre, em literatura, é a forma que enriquece ou empobrece o conteúdo. E a forma será tanto mais bem-sucedida quanto mais invisível ela for. É o que acontece nessas histórias. Em cada uma delas, o leitor tem a certeza de que esta, e não a outra, era a única maneira de contar, para que ficassem tão genuínas, tão convincentes e tão sutis. Todas são excelentes, sem que nenhuma tenha falhas ou enfraqueça o conjunto. E todas demonstram a segurança e mestria de um narrador que se aproxima ou se afasta, exibe-se ou desaparece para encher de mistério, dramaticidade, nostalgia ou humor aquilo que está contando. Pós-fácil de Mário Vargas Llosa, sobre A Medida de Todas as Coisas, de Pedro Llosa
Vélez, ou seja, um livro de contos ou de romances curtos, né? Interessante esse jeito que é descrito pelo Lhosa. Eu não conhecia o escritor. Aí apareceu para mim em algum momento lá na Amazon, eu coloquei na lista, e aí em setembro, em algum dia, ficou muito baratinho, assim, sei lá, 70% de desconto. Hoje em dia lá na Amazon está bom, né? Porque coisas acima de R$19 não paga mais o frete. Então eu peguei, né? Então foi assim uma compra de promoção. Assim como o próximo livro que eu peguei também, tá? Esse aqui que é um mangá recém-lançado no Brasil, que é o Nejishiki, capa dura, né, como vocês podem ver, do Yoshiharu Tsuge, né? Veja que é um livro grande, né? O Yoshiharu que já apareceu aqui no canal, tá? Com O Homem que Não Tinha Talento. Meus amigos, né? Foi quando o canal fez 2 anos de existência e eu fiz um vídeo sobre esse mangá que assim, é maravilhoso. O Homem Sem Talento, tá? Vou deixar o link aqui no card, tá? Um mangá muito sublime, né? Então, diferente daquele, que é uma história só, aqui nós temos várias histórias do Tsuge, tá? E eu também já vi algumas imagens na internet, né, sobre os traços, sobre os desenhos, e me parece que nesse aqui os desenhos são assim mais feinhos, mas é proposital, porque o Yoshiharu certamente é um mestre do desenho, né? Se ele quiser desenhar de forma realista, ele desenha, mas aqui ele quer mostrar a coisa mais grotesca mesmo, né? Bom, eu vou ler o que está aqui atrás para vocês, tá? Um marco na história dos mangás. Em junho de 1968, a célebre revista japonesa Garo dedicou uma edição especial a Yoshiharu Tsuge, já um dos autores mais amados pela geração de jovens que, à época, tomavam as ruas e desejavam revolucionar o Japão. Como que em resposta a esse movimento, Tsuge produziu para essa edição da Garo uma história enigmática como um sonho, ou como um pesadelo, a respeito de um rapaz em busca de cura para um ferimento misterioso. O impacto dessa HQ, chamada Nejishiki, foi imenso não apenas nos mangás underground, mas também naqueles do mainstream, ou seja, né, nos mais famosos. Né? Mais do que isso, desde sua publicação, essa obra provocou inúmeras reações e gerou diversas interpretações, tanto de leitores e outros quadrinistas, quanto de psicólogos, acadêmicos, escritores, artistas e poetas. Inspirou diversos outros quadrinhos e adaptações para outras linguagens, inclusive videogames e um filme em 1998, estrelado por Tadanobu Asano, célebre por seu papel na série Shogun, a gloriosa saga do Japão. Depois de Nejishiki, Tsuge seguiu em sua revolução permanente com quadrinhos que, cada um deles, surpreenderam o mundo dos mangás. Né? Então essa aqui é só a primeira história. Tá? Eu já cheguei a ler um pouco dela, né, online, mas não terminei. Então a história desse menininho, né, que tem um ferimento no braço que não para de sangrar, né, e ele sai em busca de ajuda. Né, mas a ajuda para ele está difícil, meus amigos. Né, e assim, me parece que todas as outras histórias junto dessa, né, tem muito de onírico, mas mais no sentido de pesadelo mesmo. Tá? Coisas assim que beiram o nonsense, né? Aquilo que você fala, não estou entendendo nada aqui, né? O que é isso? Né? E tem muita história violenta, algumas até mesmo de cunho sexual, etc. Né? Mas nós somos adultos aqui, né, meus amigos, a gente não tem preconceito com nada disso e a gente quer entender, né? E tudo mais. Né? Então, Nejishiki é um mangá recém-lançado, capa dura, hein? Assim como o meu. Os mangás não estão mais aqui, né? Eu troquei de lugar. Né? Assim como O Homem Sem Talento, também capa dura. Muito bem, meus amigos. Né? Aí, eu não lembro que dia foi, mas no fim de semana, teve um fim de semana aí que aconteceu a feira de livros de Ribeirão Pires, a Flirp. Né? E eu dei uma passadinha lá. Né? Então peguei alguns livros. Né? Eu vou começar pelo último que eu comprei lá. Né? Não, vou começar pelo primeiro, vai.
Deixa eu mudar a ordem dos fatores, meus amigos, né? Deixa eu colocar aqui. Pois bem, cheguei lá, né? Já avistei logo, um livro é 20, 3 é 50, né? Falei, vamos ver o que tem de bom, né? E tinha coisas da minha lista lá, né? O primeiro é esse aqui, O Terrorista Elegante e Outras Histórias, do Mia Couto e do José Eduardo Agualusa, dois grandes escritores africanos contemporâneos, vencedores de vários prêmios, né? Este que é um livro de contos, né? Mas que, na verdade, quando a ideia, né, do livro foi escrita, foi para peças, de teatro, que os dois escritores depois adaptaram para contos, né? Então, nós temos aqui Mia Couto e José Eduardo Agualusa. O Mia Couto eu já conheço, tá? Já li bastante coisa dele, né? Tem vídeo aqui no canal sobre um conto dele, né? Mas eu já conheço romances também. Agora, o Agualusa eu conheço de nome, tem alguns livros dele, mas ainda não li nada. Mas eu sei que eu vou gostar, né? Pois bem, eu vou ler o que está aqui atrás para vocês saberem, tá? O moçambicano Mia Couto e o angolano José Eduardo Agualusa, dois dos principais autores africanos de língua portuguesa, escreveram 3 peças a 4 mãos. Neste livro, essas peças foram reunidas, depois de devidamente adaptadas pelos próprios autores para o formato de contos. Nas palavras de Anabela Mota Ribeiro, em entrevista que compõe essa edição, Mia Couto e Agualusa nasceram no mesmo continente, mas em países que olham para 2 oceanos diferentes. Entre eles, a imensa África, cuja relação com a cultura brasileira e a origem de nosso povo vai muito além do passado colonial compartilhado. Primeira publicação conjunta de Mia e Agualusa, O Terrorista Elegante e Outras Histórias é fruto de uma amizade entre 2 escritores, do diálogo entre 2 vozes literárias potentes e da relação entre 3 países, unidos por paralelos cuja cultura e os meridianos do mundo não foram capazes de superar, né? Então, quais são as histórias que nós temos aqui? O Terrorista Elegante, Chovem Amores na Rua do Matador e A Caixa Preta, né? E tem uma entrevista também, né? Pois bem, então tem um desenho aqui, ó, coisa boa. O Terrorista Elegante, meus amigos, né? E aqui, para quem não sabe, né, como que é a figura dos dois, né? Aqui, ó. Pois bem, esse livro já estava na minha lista, né, da editora Tusquets. Foi publicado em que ano? Deixe-me ver. 2019, tá? Aí um outro livro da editora Tusquets que também estava na minha lista, né? Esse aqui, Em Tudo Havia Beleza, do Manuel Vilas. Esse aqui está dentro do saquinho ainda. Esse aqui é um pouquinho maior, veja, né? Embora estivesse na minha lista, eu nunca li nada do autor, né? Então o que ele diz aqui atrás? Meditativo e melancólico, Em Tudo Havia Beleza é uma reflexão sobre a perda e uma exploração poderosa de um narrador tão extraordinário quanto completamente ordinário, que se destaca e representa todos nós, capaz de transformar seu tormento em algo belo e redentor. Em um lugar de desencanto, um homem de meia idade tenta se reerguer, mesmo desconfiando a todo tempo da inutilidade de seu esforço. Como ponto de partida, ele retorna nesta narrativa confessional ao seu lugar de origem, a cidade que, antes de ser sua, foi de seus pais, ambos recentemente falecidos. Em meio a seus fantasmas, o divórcio, a distância imposta pelos filhos, a relação de excessos com o álcool, Manuel Vilas escreve um testemunho de tudo que uma família pode oferecer e sonegar. O que sobra de uma pessoa apartada das uniões que já teve? Quem somos quando deixados a sós com nossas memórias? Poeta e romancista aclamado na Espanha, Manuel Vilas entrega uma obra de arte capaz de cauterizar dores, de acordo com a crítica. Então aí está também editora Tusquets. Esse papel está grudando nesse plastiquinho. Acho que eu vou tirar, hein? Depois eu tiro. Né? Pois bem, e o último que eu peguei na lojinha é um livro de não ficção. Né? Um livro que foi lançado faz pouco tempo. Né?
de um escritor que eu só li um romance por enquanto, mas eu sei que ele é aclamado, que ele é genial, e eu vou ler mais coisas. E eu já tenho mais 1000 coisas dele. Aguarde, meus amigos. Eu estou falando de Gabriel Garcia Marques, neste livro aqui, Solidão e Companhia. Um livro de não ficção. A vida de Gabriel Garcia Marques, contada por amigos, familiares e personagens de 100 anos de solidão. De Silvana Paternostro, editora Crítica. É isso. É um livro sobre ele. Eu não vou ler o que está atrás não, porque é sobre ele, meus amigos. Né? É familiares, é amigos. Eu só fiquei curioso com personagens. Né? Mas tudo bem. Né? Então, um livro sobre aí o famoso Gabo. Eu não gosto desse apelidinho não, hein? Pois bem. E aí, como a feira foi a cidade de Ribeirão Pires, é claro que o sebo da cidade estaria lá, Império dos Livros, né, que eu sou cliente já há muitos anos. Mas lá eu peguei só um livro, tá, um livro de não ficção também, um livro de ensaios, né, de literatura, Artimanhas da Ficção, dessa escritora que eu não conhecia, Thaís Redegueri Manzano, né, da editora Terceiro Nome, que eu também não conhecia. Fiquei interessado pelas obras analisadas, né? Então aqui tem Dom Quixote, Metamorfose, Dorian Gray, Morte em Veneza, Sofrimentos do Jovem Werther, Crime e Castigo. Tô falando as que eu conheço, tá? Madame Bovary, As Ligações Perigosas, O Pai Goriot, Vermelho e Negro, A Volta do Parafuso. Tem vídeo aqui no canal, né? Germinal, Coração das Trevas, Os Falsos Moedeiros, As Ondas, Grande Sertão Veredas, né? E tem outros aqui que eu não mencionei, né? Então assim, me interessa, né? Livro de ensaios, não tenho o que dizer, né? É um estudo sobre as obras, né? E aí por último eu passei na estante que tinha da editora Rua do Sabão, né, que eu gosto muito dessa editora porque ela traz muitos escritores holandeses, tá? Assim como a editora, como é que é o nome? Usa alguma coisa. Não vou lembrar o nome de cabeça não, né? Pois bem, então eu peguei esse livro que já estava na minha lista também, estava bem baratinho, né? Não sei falar o nome do escritor, A.F.T.H. Van der Heyden. Não sei falar esse nome, meus amigos, né? E o nome do livro é A Vida em um Dia, né? O livro já estava na minha lista. Em um mundo que toda a vida transcorre em um único dia, da infância à velhice, 2 adolescentes decidem quebrar este ciclo cometendo um crime terrível. Um clássico contemporâneo publicado pela primeira vez no Brasil com tradução direta do original, né? E aí tem alguns comentários sobre o escritor que eu não vou ler não, tá? Então o livro já estava na minha lista, editora Rua do Sabão, é isso mesmo, né? Traduzido diretamente do holandês. Este foi o último livro que eu peguei lá na feira, tá? Agora mais alguns que eu comprei na internet, né? Esse aqui eu comprei na Amazon, também estava barato, né? A Transparência do Tempo, Leonardo Padura, que também já tem vídeo aqui no canal, né? É sobre o livro Hereges, né? Ele que é mais famoso pelo O Homem que Amava os Cachorros, né? Mas este A Transparência do Tempo já estava na minha lista fazia muito tempo, meus amigos, né? Vou ler para vocês o que está posto aqui atrás, né? Às vésperas de completar 60 anos, o ex-policial cubano Mário Conde, que é o investigador policial, né, das obras do Leonardo Padura, assiste ao encolhimento da oferta de livros usados, cuja revenda vinha sendo seu ganha-pão. Ele vende livros usados, para quem não lembra, né? É então que um ex-colega de escola lhe oferece trabalho, recuperar a estátua de uma virgem negra que lhe fora roubada. Com o desenrolar das buscas, Mário Conde vai percebendo que a peça é muito mais valiosa do que imaginava. Em capítulos intercalados, o autor retraça as lendas que envolvem a escultura,
tendo como pano de fundo a zona rural de Catalunha, desde a Idade Média até a Guerra Civil Espanhola. Ao buscar a imagem da Santa Negra pelas ruas de Havana, Conde vaga entre dois polos de um mesmo país: o submundo dos cortiços, do tráfico de drogas e da vida precarizada, e o rico ambiente dos colecionadores e galeristas, muitas vezes envolvidos em contrabando e venda ilegal de obras de arte. Inclusive, isso aparece lá no Hereges também, tá? Permeando esses dois mundos, o catolicismo e a santeria sincretizados testemunham o passar infindável do tempo. Então, mais um romance policial aí para nós conhecermos, né? Do Leonardo Padura, grande escritor cubano, meus amigos. Agora, é o seguinte, eu não sei quando que este vídeo está sendo lançado, né? Mas eu acho que ele foi lançado depois de um vídeo que eu fiz sobre o Czesław Miłosz, grande poeta polonês, Nobel de literatura. E quando eu o conheci, eu pesquisei sobre outros autores poloneses, né? Então eu cheguei nesse nome aqui, Peter Esterházy, né? Que eu não conhecia, né? E eu achei este livro em bom estado, publicado pela Kozak Naif, né? A extinta Kozak Naif, que eu sei, ela voltou, mas não é mais a mesma. Quer dizer, eu falo isso sem dizer muito, na verdade, né? Mas antigamente ela tinha um projeto estético diferenciado, então você veja essa capa diferente, capa dura, né? Um trabalho diferente, assim. Veja as margens grandes, né? Etc. Vocês perceberam, ó, uns negócio preto aqui. Tem vários por aqui, ó. Som metal que ressoa e um símbolo vibrante, que todos apodreçam. Odeio você. Que é isso, meus amigos, né? Não sei se vocês conseguiram ver, mas infelizmente eu comprei pela Shopee, né? E esse livro parece que ele foi molhado, né? Tá com marcas assim, tá tudo ondulado, mas tudo bem, né? O nome desse livro é Os Verbos Auxiliares do Coração, tá? Eu dei uma pesquisada, vi que é um livro um tanto difícil. Eu não vou falar sobre ele não, tá? Porque me parece que são duas narrativas diferentes. Eu vi uma entrevista do autor, tá, sobre a obra, e ele falando que ele fez o livro assim com a ajuda da mãe dele, mais ou menos. Não entendi direito não, né? Parece que a mãe dele e ele comentavam sobre um assunto e ele pegou as falas dela, colocou aqui com seus personagens, aí mistura ele com ela, uma coisa meio confusa, uma coisa meio assim de experimentação, sabe? Pois bem, né? Mas fiquei curioso, né? Depois que eu li lá o Czesław Miłosz, né? Então mais um escritor aqui eslavo, digamos assim, né? Não vou ler porque tem muita coisa aqui atrás, tá? Então, Peter Esterházy, se alguém quiser pesquisar, tá? Tem vídeo sobre esse livro aqui no YouTube. Mas, meus amigos, quando eu pesquisei sobre o Czesław Miłosz, me apareceu um vídeo que mencionou um livro que na hora eu fui pesquisar e achei aqui em excelente estado. Um achado, meus amigos, né? Uma antologia de poetas eslavos, né? Que se chama Céu Vazio. Isso aqui eu comprei na Shopee, bem baratinho, mas assim, ele está esgotado, tá? É de uma editora que nunca tinha ouvido falar, Ucitec, né? Este livro aqui, ele é de que ano? Deixa eu ver. 1996, mas está em excelente estado, mas não tem assim nada de errado com ele, assim, nada, né? E são 63 poetas eslavos, tá? Traduzidos do original e tudo mais, né? Inclusive tem grandes nomes aqui, como o próprio Czesław, né? Mas também tem a outra Nobel de Literatura, que é a Wisława Szymborska, não sei se é assim que fala, tá?
Ela que também é publicada pela Companhia das Letras. Então, assim, um achado, porque isso aqui é uma antologia que vai desde os poetas do século XVI até o comecinho do século XX, tá? Então, não, até a metade do século XX, né? Então, por exemplo, o primeiro poeta aqui nasceu em 1530, né? E o último nasceu em 1957. Então, assim, um apanhado, meus amigos, daquelas terras todas, né? Escandinavas, né? Então, esse é o Céu Vazio. E assim que eu vi o vídeo, eu já corri e achei. Agora só tem livro caríssimo, né? E eu peguei o último baratinho. E vou aproveitar para vocês para ler o poema chamado Céu Vazio, né? Porque o canal é meu. Eu gosto de poesia, né? Então, quem está aqui eu acho que deve gostar também, né? Ou pelo menos ter um interesse, né? Pois bem, Céu Vazio, de um poeta chamado Anton Branco Smith. Nasceu em 1898, morreu em 1925, morreu jovem, né, meus amigos? Né? Apenas quantos anos? 25, 27 anos, apenas. Pois bem, Céu Vazio diz o seguinte: há muito o céu é um vazio sem deuses, sem serafins, infinito deserto gris, cortado às vezes por aeronave ou ave torpe. As almas não sobem mais como as andorinhas. O homem deita-se na terra pregado à cruz. Perdemos a trilha que a Deus conduz. Mudos, os poetas contemplam o nada. Meus amigos, forte crítica aqui, hein, sobre essa existência, né, de Deus e tudo mais, né? Na verdade, isso aqui é de quê? Se o camarada nasceu em 1898, né, isso aqui deve ter sido escrito, sei lá, né, durante o período da Primeira Guerra Mundial, talvez, né, ou um pouquinho depois, né? Ou seja, né, o homem já estava descrente, né, em salvação, em uma transcendência, né? Nada disso, né? No céu não tem mais nada de Deus, serafim, anjo, nada disso, né? Tem talvez uma ave ou uma aeronave, né? Ou seja, os aviões, meus amigos, né? E o poeta, né, contempla o nada, o vazio. Céu Vazio. Esse foi apenas um poeta de outros 63. Um achado, meus amigos. Um achado. Eu sempre tive sorte para essas coisas. Pois bem, e agora então, o último livro que eu vou mostrar para vocês, que na verdade, meus amigos, né, é um livro que assim eu ganhei de presente e eu fiquei muito feliz, muito agradecido, e um livro que veio de muito longe, tá? Um livro que veio assim de Portugal, mas que antes passou por outros países e tudo mais. É o seguinte, eu tenho um amigo de infância chamado Valtinho, né? É Walter na verdade, né? Que ele é neto da minha vizinha, né? E foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu me mudei para essa casa, né? E isso no ano, sei lá, 2000, acho que 2099, alguma coisa assim, né? Foi a primeira pessoa que eu conheci. E nós dois temos a mesma idade. Nascemos em 1994, né? Então a gente cresceu junto. Eu aprendi muita coisa com ele, né? E já faz alguns anos que, na verdade, ele mora na Irlanda, né? E aí eu tenho contato com ele pelo Facebook, pelo Instagram, né? E eu vi que ele estava passeando em Portugal, né? Com a namorada. E eu, que sou cara de pau, né? Falei: ô Valtinho, compra um livro para mim aí, né? Eu te pago, tá? Eu envio o valor para você, né? E aí ele falou: de quem que você quer, fi? Ele gosta de chamar os outros de fi. Aí eu falei: eu gostaria muito de um livro de poesia do Miguel Torga, meus amigos, né? Vocês sabem que eu adoro Miguel Torga, né? Já temos vídeo aqui no canal, né, sobre o Senhor Ventura, mas eu tenho alguns livros de contos dele também. Inclusive tem alguns aqui do meu lado, né? Ó, isso aqui também é um livro que é de Portugal também, isso aqui, mas isso aqui eu comprei no sebo, né? O Bichos, tá?
livro de Portugal, publicado em que ano? Em Coimbra, cadê o ano? 1990, meus amigos, né? Esse aqui eu comprei, está em excelente estado também, tá? Então tem um livro de contos dele. Eu tenho aqui o livro Rua, que também é dele. Cadê? Não vou pegar não, mas está por ali. Rua. Eu tenho um livro Novos Contos da Montanha, que também é dele, né? Tudo de contos, né? Ele que foi um excelente contista, mas que também foi excelente poeta. E eu já conheci alguns poemas dele, lidos avulsamente na internet, e eu tenho uma antologia aqui em casa de poetas portugueses escolhidos pelo... Qual que é o nome dele? Eu me esqueci, meus amigos. Não vou lembrar agora, né? Mas é um poeta do Sul, né? Que eu já li poemas dele aqui no canal, avulsos também. E aí eu já tinha lido alguns poemas do Miguel Torga. Então eu falei, qualquer livro do Miguel Torga de poesia, né? Então o Valtinho comprou para mim um livro, falou para mim que eu não precisava pagar, que era presente dele, né? Só que é o seguinte, né? Eu pagasse o frete, mas que eu esperasse que algum conhecido dele fosse para o Brasil, né? Viesse para o Brasil, né? E aí enviasse, né? Do estado do amigo para cá, né? Pediu o endereço e enviou. E chegou aqui, meus amigos. Então assim, Portugal foi para Irlanda, depois para o Brasil, né? Então aqui está a antologia poética de Miguel Torga. Olha o catatal, né? São que quase 500 páginas de poemas. São 485 páginas de poemas do grande mestre, né? Pedi para ele fazer uma dedicatória, é claro, né? Um livro que foi comprado na Bertrand, né? Vem aqui com o selo deles, né? Este livro foi comprado na livraria mais antiga do mundo, Livraria Bertrand do Chiado, Lisboa, Portugal, né? A dedicatória do meu querido amigo, né? Que, poxa, a gente cresceu junto, brincamos tanto, assim, de tudo, né? Jogamos bola junto. Eu tinha como rival, mas eu sempre soube que ele era melhor do que eu, né? No futebol, né? Mas esconde-esconde, bolinha de gude, né? Pega-pega, tudo, né? Taco, a gente brincou de tudo na vida, né? E eu gostaria de ler um poema, né? Do Miguel Torga para vocês, um poema que fala sobre justamente viagem, porque este livro viajou bastante, né? E o meu amigo que viajou para lá, né? E no dia que ele voltar eu espero que a gente se encontre, né? Tem essa oportunidade. Pois bem, Viagem, de Miguel Torga, diz o seguinte: aparelhei o barco da ilusão e reforcei a fé de marinheiro. Era longe o meu sonho e traiçoeiro o mar. Só nos é concedida esta vida que temos, e é nela que é preciso procurar o velho paraíso que perdemos. Prestes, larguei a vela e disse adeus ao cais. A paz tolhida, desmedida, a revolta e imensidão transforma dia a dia a embarcação numa errante e alada sepultura. Mas corto as ondas sem desanimar. Em qualquer aventura, o que importa é partir e não chegar. Fim do poema. Miguel Torga, meus amigos, Viagem, né? Um poema aqui que vai fazer essa reflexão sobre partir, né? Sobre enfrentar os desafios, porque isso é necessário, né? Assim, o barco da ilusão, né? Por que o barco da ilusão, né? Porque a gente tem uma, como vou dizer, a gente não sabe o que está por vir, né? A gente não sabe se vai alcançar ou não, né? Mas a gente tem uma ideia, uma vontade, né? De certa maneira, uma ilusão. A ilusão nos guia também, muitas vezes, né? Reforcei a fé do marinheiro. De novo a questão ilusão e fé, porque fé é uma crença, né? Não é certeza, tá? A fé de marinheiro. Era longe meu sonho, traiçoeiro o mar. A gente só tem uma vida, meus amigos, né?
só nos é concedida esta vida que temos. É preciso nela procurar o velho paraíso que perdemos. Né? Largou a vela, disse adeus aos cais, né? A paz tolhida, né? Ou seja, né? Aquele lugar já não tinha mais paz. Ela foi tolhida. Né? E aí, né? A revolta, imensidão da vida, do mundo, né? Como é grande, extenso, né? Transforma a embarcação numa errante alada sepultura. Olha que transformação curiosa. Né? O barco no qual a gente viaja vai se transformando, na verdade, em uma sepultura que viaja. Né? Isso aqui me lembra aquele poema do Alfonso de Guimarães, em que tem um homem corcunda carregando, né, uma coisa e murmurando algo. Né? E aí chega o poeta e fala assim, mas o que você está carregando aí? Né? Ele fala, estou carregando minha própria sepultura. Né? O cara que carrega a própria sepultura. O barco que nos leva para onde a gente vai morrer. A vida que nos leva também. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Né? Mas corta as ondas sem desanimar. Em qualquer aventura, o que importa é partir e não chegar. Meus amigos, então esse aqui é o Miguel Torga. Este aqui foi o presente que eu ganhei. Muito obrigado ao meu amigo Valtinho, né? Fiquei muito feliz. Esse livro aqui já ficou de cabeceira, tá? Deixo ali, ó, do lado da cama, e todo dia eu leio uns 2, 3 poeminhos, tá? Isso aqui é pra vida, meus amigos. Certamente não chegou e ficará somente aqui. Vai comigo para todo lugar. Meus amigos, então esses foram os livros que chegaram aqui em setembro de 2025, 9 comprados, 1 de presente. Eu espero que vocês tenham gostado, se interessado por uma ou outra obra. O link do que estiver disponível, né, estará aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse, né, e queira comprar algo. Né, se comprar pelo link da Amazon, ajuda o canal com uma pequena comissão. E é isso, meus amigos. Um vídeo simples, um vídeo leve, mas como sempre, um vídeo longo. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima.